queridos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer para vocês alguns pontos interessantes em Gênesis capítulo 16 que não podem passar desapercebidos na sua leitura bíblica. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é da fé, você é um servo de Deus, você é um cristão, mas você nunca cometeu nenhum tipo de deslize na sua fé, no seu procedimento, na sua caminhada com Deus? O capítulo 16 de Gênesis vai nos mostrar que mesmo um gigante da fé como Abraão era passível de cometer deslizes, um servo de Deus, mesmo já sendo alcançado, nascendo de novo, ele ainda pode cair no pecado, no erro, na dúvida, na descrença. Mas a gente observa como que o propósito de Deus ele permanece firme, mesmo quando o homem entra por caminhos que não glorificam a Deus e não correspondem com a vontade de Deus revelada ao homem. Segundo o capítulo 16 de Gênesis, nós temos aqui um cenário em que Abraão tinha aproximadamente 85 anos de idade, cerca de 10 anos após Deus lhe aparecer pela primeira vez. A sua mulher Sarai lhe procura, dizendo que estava impossibilitada de dar filhos a Abraão, impossibilitada de realmente ver através dela o cumprimento da palavra de Deus que foi dita para Abraão de que a sua descendência seria numerosa. E Sarai surge com uma proposta bastante tentadora para o seu marido, dizendo que ele poderia ter à sua disposição a escrava egípcia de sua esposa, por nome Agar, para que gerasse filhos através dela. Numa atitude débil, de pouca reflexão de Abraão, ele aceita esse conselho da sua esposa. Ele tira os olhos do Deus do impossível e ele coloca os olhos no mundo das possibilidades humanas, no mundo dos atalhos humanos. E o resultado disso, obviamente, é desastroso. Todas as vezes que nós tiramos os olhos daquilo que é eterno, daquilo que é invisível, nós vamos ser mais passíveis de frouxidão nos nossos valores e na nossa convicção cristã. Observe que tão logo Agar engravidou, porque o problema da esterilidade não era de Abraão, era de Sarai, a escrava passou a desprezar sua senhora, como se ela estivesse dizendo assim: olha, você não deu filhos para Abraão, mas eu dou. A atitude de Sarai, mais uma vez inconsequente. Ela é inconsequente ao tirar os olhos do marido da promessa de Deus, da palavra de Deus. E ela é irresponsável em não sustentar as decisões ruins que ela própria fez. Então ela coloca Agar para fora de casa. Mas agora nós temos um dilema, porque é prometido para Abraão que a sua descendência seria numerosa. Então esse filho que foi gerado fora da promessa, fora do propósito divino, ele é descendência de Abraão. Então a palavra de Deus ela vai permanecer firme. E Deus então aparece a Agar, a consola, manda que ela retorne para casa, manda inclusive que ela sofra junto com a sua ex-senhora Sarai. Você vai ter que sofrer, aceita o que aconteceu, mas ele a consola dizendo: olha, esse menino que vai nascer de você, você vai chamá-lo de Ismael, ele vai ser grande, ele vai ser valente, ele vai ser como um cavalo que sai distribuindo coices para todo lado, e eu vou fazer dele uma numerosa nação. Nós vemos então que Agar aceita a palavra de Deus, essa palavra a consola, essa palavra tira os olhos dela da situação e projeta a sua fé no futuro. E nós vamos ver depois disso, agora com Abraão completando 86 anos de idade, o nascimento de Ismael, o seu primeiro filho. Nós sabemos pela história que Ismael ele deu origem ao povo árabe, e nós vemos o quanto que esse povo guerreou contra a nação israelita e o faz até hoje. Então observe que apesar do propósito de Deus ter permanecido firme, todas as vezes que o homem no exercício do seu arbítrio desobedece a Deus, ele é responsável pela sua desobediência, e as consequências dessa desobediência, embora não vão frustrar os propósitos de Deus, mas vão trazer pesares ao homem que vão ter que ser administrados dentro da história, no contexto em que Deus está construindo a sua história de redenção, através da morte e da ressurreição de Jesus, lidando com seres que, apesar de livres, estão debaixo do seu senhorio, debaixo da sua soberania. Meu nome é Sérgio Fernandes, sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.